KZ EDX-S, né? Mais um KZ EDX também, porque é mais ou menos o quarto ou quinto fone da linha EDX da KZ. Foi gentilmente enviado pela KZ, muito obrigado KZ pela confiança. E vamos conversar sobre o EDX-S, que na minha opinião tem sérios problemas e exemplificam muito bem muitas das queixas dos usuários que gostam da KZ, como é o meu caso, como é o caso de muitos robistas brasileiros, né? Eu vejo muita gente criticar muito a KZ, falar que já largou mão, mas ao mesmo tempo que eu vejo a KZ errando, eu vejo a KZ acertando muito com o KZ Defy, com o PR2. Então é uma marca assim que a gente quer bem, que tem potencial, mas que tem alguns problemas e é sobre isso que a gente vai conversar. E eu acho que o EDX-S demonstra muito bem os problemas. Bom, eu quero começar com a construção, né? Antes de chegar no som, que é a parte mais problemática para mim. E em construção a gente tem o seguinte. A caixinha é a clássica da KZ, tá? A mesma caixinha que você encontra no primeiro EDX, nos primeiros KZs ZST e afins. O cabo, construção não vai ter muito o que falar, tá, gente? O cabo é o mesmo esquema, ponteiras também, então é a construção mais básica, mais simples da KZ, o que não tem problema, porque ainda em construção, esse fone é bem simples, ele tem um driver dinâmico e ele custa uns 45, 50 reais, então é um fone barato. Um driver dinâmico, tem tudo para dar certo, tem tudo para acertar bem onde a KZ mais acerta, que são os fones custo-benefício. O que pega com a linha EDX da KZ? Mas quase sempre que a KZ lança um novo tipo de driver dinâmico, né? Driverzinho comum, dinâmico, sem ser armadura balanceada, ela lança um fone da linha EDX com construção bem simples, aproveitando o máximo que esse driver dinâmico tem para oferecer. Foi assim com o EDX, com o EDX Pro, com o EDX Ultra, eu acho que tem o EDX Pro e Ultra, e agora com o EDX-S, que seria o quarto fone, tá? Que usa o novo driver dinâmico, se eu não me engano, aqui não tem escrito, mas acho que é Shun o nome, uma tecnologia diferente. Então a gente espera melhorias no som e principalmente no tuning quando vem um novo KZ EDX. Bom, ainda em construção, eu tô com o KZ EDX original aqui, que eu fiz alguns comparativos de som, conforto, unboxing. E o que eu tenho para falar para vocês? O KZ EDX é bem mais barato, o KZ EDX custa ali seus 30 reais, 27, então é uma diferença grande. Se você for pegar por porcentagem, é uns 50%, 60% mais barato. E cara, o EDX tem alguns pontos de construção melhores que o EDX-S. Se vocês conseguirem captar no vídeo, o bocal do EDX-S é mais simples. O bocal do EDX-S é de plástico. O do EDX é um acrílico, plástico também, mas mais duro. E os bocais, as meshes, não sei se vai pegar aí para vocês verem certinho. No caso do EDX-S, é de tecido. E no EDX, que é um fone baratíssimo, é de metal. As grelhas são de metal no EDX. Bom, pode parecer bobeira, pode parecer um simples detalhezinho, mas essa diferença de mesh faz diferença em qualidade construtiva e na durabilidade do fone. E aqui é o único ponto em construção que eu tenho críticas, tá? Pô, é um fone mais caro, deveria ter uma construção melhor que o EDX e ele tem uma construção pior. O EDX é igual, é idêntico em quase tudo, muda que o plástico é um plástico mais seco, não é aquele plástico transparente, mas o bocal do EDX é melhor. E esse bocal do EDX é melhor principalmente para não entupir o fone. Não sei se já aconteceu com vocês, mas acontece com bastante frequência de um lado do fone ficar com volume bem mais baixo ao longo do tempo e você não sabe o que é. E geralmente isso é umidade nessa grelhinha que tem aqui, tá? Se vocês arrancarem essa grelhinha com uma faca e substituírem por uma nova, ou simplesmente arrancarem dos dois lados, vocês voltam a ter o som do fone alto. Eu não recomendo você só tirar a grelhinha, eu recomendo colocar outra, porque quando você tira só a grelhinha aumenta bastante os agudos do fone, tá?
Mas de qualquer forma, essas redinhas dão problema e a redinha do EDX de metal, mais bem construída, vai dar menos problema que a do EDXS, que é de tecido, né? O tecido absorve aquela umidade, começa a inchar, começa a estufar e entope. Então, eu tô com o Sgor Venus aqui, que eu vou comparar também em som, que eu comparei em som. O Sgor Venus também é uma meshzinha de tecido, mesmo sendo um fone mais caro. Então o EDX tem vantagem em construção se comparado com os dois fones que estão aqui na mesa, o que é no mínimo peculiar. Bom, a construção é isso aí, é simples, é básico, é um downgrade se comparado com o EDX, deu um passo para trás, o preço é mais caro também, mas o que me assustou foi o som, tá? Bom, eu peguei o EDX-S para ouvir essa semana e eu estava ouvindo alguns fones mais caros, coloquei e achei bem ruim. Até aí não tem problema nenhum, eu estava ouvindo fones mais caros, às vezes exige um tempo de burn-in mental para você se acostumar com aquela nova sonoridade, mas mesmo depois de bastante tempo eu comecei a achar, continuei achando aliás o EDX-S bem ruim. Então eu pensei, bom, eu vou pegar o maior concorrente dele, que é o Sgor Venus. Se você não conhece, tem review aí no canal do Sgor Venus, tá? O Sgor Venus custa seus R$60, enquanto o EDX-S custa seus 50. E o Sgor Venus, a Sgor, na verdade, é uma subsidiada da KZ, então, cara, os dois são KZ basicamente. Falei, vou ouvir o Sgor Venus, que é até então o melhor fone da KZ, CCA, TRN e afins custo-benefício, e ver como ele se compara com o EDX-S. Cara, ele deu um banho, ele deu um baile. Só de trocar de fone foi noite pro dia em resolução, impacto, dinâmica, coerência no som. Então, realmente, o EDX-S perde feio pro Sgor Venus. Até aí, tudo bem, o Sgor Venus é um fone muito bom, muito competitivo. Compete com fones bem mais caros, fones de 100, 120, 150 reais às vezes. Então eu falei, cara, acho que tá sendo injusta essa comparação, até porque o Sgor Venus é mais caro, aliás. Vou pegar o EDX comum, o primeiro. Eu não tô com o EDX Pro nem com o EDX Ultra aqui, tá? Peguei o EDX comum e para minha surpresa o EDX comum soa bem melhor. Bom, quais são os problemas do EDX-S para mim? Começando com os graves são um pouco inchados, um pouco lentos. Ele tem uma quantidade respeitável de graves, assim como o EDX, assim como o Sgor Venus. Os graves lembram bastante o do EDX, perdem bem feio em dinâmica, textura, resolução, velocidade e afins pro Sgor Venus. Mas são graves que eu diria medíocres, não no sentido de serem horríveis, mas no sentido de serem realmente medianos. São graves que você encontra em fones baratos da JBL, né? E é o que você não espera num fone barato da KZ, você espera mais, você espera um custo-benefício melhor. São graves bem esquecíveis. Os médios, cara, os médios são o maior problema para mim. Existe um problema de timbre muito grande, incoerência nos médios do EDX Ultra. Eu ouvindo ele captei que tinha um timbre incorreto, não conseguia identificar o que estava acontecendo, mas a sensação que eu tinha era que o som estava muito artificial, essa é a palavra, um timbre artificial. Bom, fui descobrir o que era ouvindo Power Metal. Geralmente eu coloco Power Metal para testar os médios, porque se tiver alguma estranheza vai aparecer nesse gênero. As guitarras são muito ardidas, muito para frente, muito texturizadas, os vocais são muito agudos. É muito difícil um fone renderizar naturalmente aquele tipo de vocal, aquele tipo de agudo. E eu lembro que na música específica The Phantom of Black Hand Hill, da banda Running Wild, cara, banda sensacional, poucas pessoas conhecem, recomendo para quem é fã de metal. Música excelente também. Velho, ficou muito seco, muito agressivo. O som, para falar de forma bem leiga aqui, que todo mundo vai entender, aquele som ardido. Sabe aquele fone ardido, rádio de pilha? Então eu coloquei o EDX. Falei, bom, é uma gravação difícil de ser renderizada, vou colocar o EDX. Melhorou muito. Coloquei o Sgor Venus, melhorou mais ainda. Então, os médios do EDX-S são terríveis comparados ao EDX. E eu sei que muita gente deve estar procurando o EDX para fazer o upgrade do o EDX-S para fazer o upgrade do EDX. Então, já está ficando claro nesse vídeo que não é o upgrade, que não vale a pena, né? Os agudos são
Eu diria que apagados, o que eu não esperaria de um KZ, não no sentido de terem poucos agudos, mas existe algum buraco nos agudos que faz o fone soar fechado e escuro em algumas ocasiões. Principalmente o Sgor Venus tem agudos muito mais refinados, muito mais detalhados, com uma separação instrumental muito maior, um palco muito maior, um detalhamento, um refinamento muito maior. Não possui uma agressividade, tem agudos elevados, mas é um fone enérgico, eu não diria um fone agressivo. Então, o que fica para mim? Não tem como eu recomendar o EDX-S, o que é bem chato, porque a KZ vem numa onda muito boa, KZ Defy, KZ PR2, todos fones incríveis, e o EDX-S deixou muito a desejar, pelo menos a minha unidade, na minha opinião, né? E foi um fone que eu não ouvi ninguém falar sobre no Brasil. Vou até dar uma pesquisada, que eu não curto ver reviews antes de fazer uma review, mas eu não sei se estão falando bem ou mal do fone, mas foi um fone que eu não vi quase ninguém falando sobre, ninguém comprando, e eu entendo o motivo, gente. Não comprem o EDX-S. Se você tem o EDX, continue com o seu EDX, você não precisa do EDX Pro, EDX Ultra, o EDX é ótimo pelo preço que é. Se você quer um upgrade do EDX, compra o Sgor Venus. Basicamente é isso que eu tenho que falar. Falando agora da marca em si, já falamos do fone. Cara, a KZ tem que focar. A gente fala muito que parece que a KZ faz 10 fones, joga os 10 no mercado e torce para 2, 3 darem muito certo. E esse aqui parece aquele fone que foi jogado na parede no mercado e não grudou, não funcionou. É um fone bem ruim, é uma desevolução do EDX, pelo menos para os meus ouvidos, né? Espero que vocês tenham gostado da review, espero que gostem desse formato de vídeo um pouco mais descontraído, sem tanta produção. Deixem o feedback de vocês, se gostaram, curtam, comentem, compartilhem e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fui!